Imagine por um instante que sua mente é uma galeria de arte. As paredes estão repletas de pinturas famosas, esculturas clássicas e fotografias que marcaram a história. Cada peça tem um significado, uma história, um propósito. Agora, imagine que, da noite para o dia, essa galeria é invadida. As obras-primas são substituídas por desenhos rápidos, piscantes, figuras distorcidas e sons repetitivos que ecoam sem parar. Bem-vindo à era do brain rot, o fenômeno que está redesenhando o museu da nossa mente. Você já deve ter passado por isso. Tá rolando o feed e de repente surge um vídeo estranho. Uma dança bizarra, uma música acelerada com uma letra sem sentido, um gato com olhos gigantes falando sobre economia. Tudo isso em poucos segundos. Você não entende direito o que viu, mas uma parte de você sorri. E, pior, a melodia gruda na sua cabeça pelo resto do dia. Não se sinta sozinho. Esse é o sintoma universal do brain rot, a podridão cerebral que, ironicamente, se tornou a força criativa mais vibrante da internet. Mas o que é exatamente essa estética? De onde ela veio? É apenas uma piada gigante? Ou algo muito mais profundo sobre a nossa sociedade digital? O termo brain rot soa negativo, como se nosso cérebro estivesse se deteriorando com conteúdo de baixa qualidade. E, em certo nível, a crítica é válida. A atenção fragmentada, o bombardeio de estímulos e a busca incessante por gratificação instantânea criaram um ambiente perfeito para esse tipo de conteúdo prosperar. Mas chamá-lo apenas de lixo é ignorar a genialidade por trás do caos. Pense nos primórdios da internet. A cultura dos memes era mais simples, baseada em imagens estáticas com texto, como o Bad Luck Brian ou a Grumpy Cat. Eram piadas universais, fáceis de entender e compartilhar. Com o tempo, o vídeo se tornou o rei, e plataformas como o Vine nos ensinaram a contar histórias em 6 segundos. A velocidade aumentou, mas ainda havia uma certa lógica narrativa. O brain rot é a evolução, ou talvez a revolução, de tudo isso. Ele abandona a lógica por completo. A estética brain rot é uma colagem absurdista. Ela mistura referências de games como Minecraft e Fortnite, com personagens de desenhos antigos, celebridades, áudios virais e uma camada espessa de ironia. Não há começo, meio ou fim. É um fluxo de consciência visual e sonoro projetado para sequestrar sua atenção no primeiro milésimo de segundo. A velocidade da edição é frenética. Os efeitos visuais são exagerados. E a trilha sonora é quase sempre uma versão distorcida e acelerada de alguma música pop ou de um som viral. Para entender por que isso funciona tão bem, precisamos olhar para a neurociência do prazer. Nosso cérebro é programado para buscar novidades e reconhecer padrões. O conteúdo brain rot oferece exatamente isso, mas de uma forma superestimulada. A cada coach repetido, uma nova imagem aparece, liberando uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Ao mesmo tempo, o reconhecimento de um meme ou de um som familiar dentro do caos nos dá uma sensação de pertencimento, de que entendemos a piada. É como um caça ao tesouro para o cérebro. Em um único vídeo de 15 segundos, você pode encontrar uma referência a um jogo que jogava na infância, um trecho de uma música que ouviu no rádio ontem e um personagem que virou meme na semana passada. Essa mistura do familiar com o inesperado cria um ciclo vicioso de engajamento. Você continua assistindo, não porque a história é boa, mas porque seu cérebro está sendo constantemente recompensado por decifrar esse quebra-cabeça caótico. Essa cultura não nasceu no vácuo. Ela é um reflexo direto do mundo em que vivemos. Uma era de sobrecarga de informação, de ansiedade constante e de uma realidade que muitas vezes parece mais absurda que a ficção. O brain rot, com seu humor niilista e sua falta de sentido, funciona como uma espécie de válvula de escape. Se o mundo real não faz sentido, por que o conteúdo que consumimos precisaria fazer? É uma forma de rir do caos em vez de se desesperar com ele. Esse estilo é a linguagem nativa da geração Z e da geração Alpha. Para eles, que cresceram com um smartphone na mão e um fluxo infinito de conteúdo, a comunicação linear e lenta parece ultrapassada. O brain rot é eficiente. Ele transmite uma emoção, uma piada e uma dezena de referências culturais em um piscar de olhos. É um idioma próprio, com seu próprio vocabulário visual e sonoro. E quem não está imerso nesse universo simplesmente não consegue acompanhar a conversa. Pense no fenômeno Skibidi Toilet, uma série de vídeos curtos mostrando uma guerra bizarra entre cabeças saindo de vasos sanitários e homens com câmeras, televisões ou alto-falantes no lugar da cabeça. A premissa é completamente sem lógica. Não há diálogos. No entanto, acumulou bilhões de visualizações e se tornou um épico moderno para milhões de jovens. Por quê? Porque abraçou o absurdo, criou seu próprio universo, suas próprias regras e convidou o espectador a simplesmente aceitar e se divertir com a loucura. O brain rot também está mudando a forma como as marcas e os criadores se comunicam. A publicidade tradicional, polida e séria, perde espaço para campanhas que adotam a linguagem do caos. Empresas usam memes, áudios virais e edições frenéticas para parecerem mais autênticas e se conectarem com o público jovem. Ser estranho, ser aleatório. De repente se tornou uma estratégia de marketing inteligente. O risco é alto. Errar o tom pode ser desastroso, mas acertar pode significar uma viralização instantânea. Mas, e o futuro? O que acontece quando a novidade do caos se desgastar? A cultura da internet se move em ciclos. O que é popular hoje pode ser considerado cringe amanhã. O brain rot, em sua forma atual, provavelmente atingirá um pico e depois se transformará em algo novo. Talvez a próxima tendência seja uma reação a ele. Um retorno ao conteúdo mais lento, mais calmo e com mais significado. Ou talvez o caos apenas se aprofunde, com a ajuda da inteligência artificial, gerando vídeos ainda mais surreais e personalizados. O que é fascinante no brain rot é que ele funciona como um espelho da nossa consciência coletiva. Ele reflete nossas ansiedades, nosso humor, nossas memórias compartilhadas e nossa capacidade infinita de encontrar alegria nas coisas mais estranhas. Não é apenas conteúdo bobo, é um folclore digital, uma tapeçaria tecida com os fios da nossa cultura conectada. Cada vídeo estranho é um pequeno artefato que conta uma história sobre quem somos em 2025. Alguns veem isso como o fim da sanidade digital, um sinal de que estamos perdendo nossa capacidade de concentração e de apreciação pela arte mais profunda. Outros o veem como uma nova forma de criatividade, uma expressão artística nascida das limitações e possibilidades da era digital. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Sim, é importante equilibrar nosso consumo de mídia, ler um livro, caminhar na natureza, desconectar, mas também é importante não subestimar o poder e a complexidade do que está acontecendo nas nossas telas. O brain rot nos força a questionar o que é arte, o que é comunicação e o que é entretenimento. Ele nos lembra que a criatividade humana não tem limites e que, mesmo em meio ao barulho e à confusão, estamos sempre encontrando novas maneiras de nos conectar, de rir e de dar sentido ao mundo. Talvez a galeria da nossa mente não tenha sido invadida, mas sim expandida. Talvez, ao lado das obras-primas clássicas, agora exista uma nova ala, vibrante e caótica, dedicada à arte do absurdo. Uma ala que nos lembra que, às vezes, a coisa mais inteligente a se fazer é simplesmente abraçar a loucura e rir junto com ela. O que estamos testemunhando não é a morte da cultura, mas a sua mutação em tempo real. Uma evolução estranha, acelerada e imprevisível, impulsionada pela tecnologia e pela nossa própria psicologia. Este é o novo normal, um cenário digital que é ao mesmo tempo desconcertante e brilhante. O brain rot não é uma pergunta com uma resposta fácil. É um convite para olhar para o nosso reflexo digital e perguntar, no meio de todo esse caos, o que realmente nos faz sentir vivos? Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com quem ama tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário.